Jesus. Aleluia. Continua feliz? Amém. Mais um pouquinho. Abra comigo no livro de Salmos, capítulo de número 119. Está facinho, o maior livro da Bíblia. Se você folhear ela, com certeza você vai achar esse salmo. O versículo é de número 80. Amém? O texto diz assim: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja o quê? Envergonhado. 81. A minha alma desfalece aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por tua promessa, e pergunto: quando me consolarás? Já me assemelho a um odre na fumaça, mas não me esqueço dos teus decretos. Aleluia. Pai amado, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos confiou a palavra e nessa noite uma mensagem poderosa que vem do teu coração. Fala conosco, Pai, nós ouviremos. Transforma a nossa vida, sela em nós o caráter de Cristo, nos molde, Senhor, conforme a tua palavra e nos ensine a caminhar por fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, o salmista, na verdade o Salmo 119, eu citei várias vezes para você, o maior capítulo, o maior capítulo do livro da Bíblia, o capítulo de número 119, o salmista escreve a respeito do quê? Do amor à palavra. Você vai ver que todo o capítulo 119, ele é gigantesco, ele vai falar sempre do amor à palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Ele vai falar o quanto ele ama a palavra. As tuas mãos me fizeram e me formaram pelo entendimento da tua palavra, dos teus estatutos e os teus mandamentos. Agora, o que nós vamos trabalhar hoje é esse termo em específico: o odre na fumaça. Repita comigo: o odre na fumaça. A grande labuta da vida, você vai perceber que não é naquilo que a gente almeja conquistar. A grande luta, o grande desafio da vida, ele não está ligado às suas conquistas, mas ele está ligado à resposta que você dá diante das conquistas que você tem. Porque você luta por um objetivo, por um ideal, a gente falou muito sobre isso, quanto você se planeja para ter algo na sua vida, o quanto você luta, você se desgasta, você trabalha para conquistar coisas na sua vida. Mas o segredo não está na conquista, está na resposta que você dá diante daquilo que você conquistou. Por quê? Porque Deus, Ele tem prazer em te dar, em te abençoar, mas o que você faz com aquilo que Ele te dá faz toda a diferença. Deus não tem problema nenhum em nos abençoar, amém? Na verdade, os olhos deles estão abertos, as suas mãos estendidas a todo aquele que está diante dele. Ele não se cala, ele não para, mas ele trabalha em favor de todos aqueles que amam ao Senhor. Então Deus não tem problema nenhum em te abençoar. Agora, o que vai fazer toda a diferença é como está o teu coração, é a resposta que você dá em tudo aquilo que Deus te favorece. Porque Deus não pode te dar algo que vai te matar, porque Ele te ama, simples assim. Então às vezes Ele retém a bênção sobre a sua vida, porque a resposta que você vai estar diante daquilo vai te levar para longe de Deus. Amém, queridos? Olha só, o que você vai fazer com aquilo é o que define se Ele pode ou não fazer por você. Vou te dar um exemplo. A palavra que nós ministramos semana passada falou muito a respeito disso. Tudo aquilo que o Senhor vai fazer para você tem um propósito. Ele me ungiu para quê? E o Senhor me ungiu
Para quê? Para apregoar as boas novas, para fazer justiça, para dar força ao cansado, enfim, para solucionar problemas. E o nosso valor, você vai perceber que você vale não o que você é capaz de fazer, mas você vale o quanto você é capaz de solucionar problemas. O teu valor, Paulo, não está no que você sabe fazer, porque você pode ter inúmeras capacidades e não fazer nada com elas. Mas quando você soluciona um problema, você vai perceber que você tem valor. É como quando você leva o teu carro para arrumar, você é leigo no assunto, você olha o cara mexendo no teu carro, você vê que ele apertou uma porca e ele te cobra R$300. Aí você fala, você está de brincadeira, você apertou só essa porca. Ele falou, mas não é a porca, não é na porca o teu problema, o problema é que você não sabia fazer e eu sei fazer. Então eu solucionei um problema que poderia te acarretar coisas piores. Então você vai valer simplesmente o problema que você é capaz de resolver. E quando eu entendi isso, eu comecei a descobrir que toda a minha capacidade, ela não valia de nada se ela ficasse guardada dentro do meu coração. Eu podia saber fazer qualquer coisa, mas enquanto eu não estava lá operando naquilo que eu sabia fazer, de nada eu valia. Quem trabalha hoje de carteira assinada? Percebe que em algum momento da nossa vida a gente percebe que a gente é um número? Por quê? Porque enquanto você está produzindo, você tem valor. O dia que você fica doente, até a feição muda das pessoas. Por quê? Porque você deixou de produzir, você deixou de resolver o meu problema. Quando você deixa de resolver o meu problema, eu não tenho porquê te contribuir, né? ou te fazer uma paga para aquilo. Agora vamos lá, a saúde que Deus nos dá, para quê? A família que Deus te deu, para quê? O trabalho que Deus te deu, para quê? A igreja que Deus colocou na sua vida, para quê? Qual que é o fundamento de todas essas coisas? É aqui que está o grande segredo da nossa vida. Qual que é, pastor? O segredo está ligado ao porquê e para quê que você deseja aquilo que você tem orado. Qual que é a tua motivação? Eu oro para que Deus abençoe a minha casa, me dê saúde, mas Ele pode te dar saúde, mas toda a capacidade, todo o dom, todo o talento que Ele colocou dentro da tua vida, pode continuar ficando escondido. Então se Ele te deu uma saúde, uma virilidade, uma vitalidade, te deu vida, te deu abundância de vida, tem um motivo. Porque eu julgo que de forma íntegra, a pessoa que vive uma vida, nasce nessa terra e não contribui para a expansão do reino, ou não contribui para aquilo que Deus está fazendo na terra, não tem o porquê da existência. Porque aquele que não junta, ele faz o quê? Ele espalha. Aquele que não ajuda, ele o quê? Então se você não está trabalhando para Deus, você está trabalhando contra Deus. Aquele que está inerte, ele está jogando contra. Estão entendendo ou não? Porque se a gente olhar para a nossa vida e ver que em nada nós contribuímos para aquilo que Deus está fazendo, não tem o porquê da nossa existência. Nós estamos comendo de uma comida, nós estamos respirando de um ar, nós estamos desfrutando de uma terra que nós não contribuímos para a sua própria restauração. Parece um discurso difícil, mas é um discurso verdadeiro e ele precisa ser ministrado. A minha família para quê? Para que eu quero uma família? Qual que é o propósito da minha família? Me deitar com a minha mulher? Não, isso é um pensamento muito raso. Eu ter uma mulher, ter um companheiro? Não, isso é um pensamento muito raso. Quando Deus me institui uma família, um projeto de família na minha vida, tem um propósito. Qual que é o propósito? Na sua vida, a tua família, restaurar famílias que têm problemas. Restaurar pessoas que Deus coloca à sua volta. Restaurar a terra, a base familiar. Satanás tem lutado contra as famílias da terra. E quem vai se levantar contra isso? A família saudável. Amém ou não amém?
A família saudável, a família íntegra, a família que vive, a família de Deus, é essa família que tem capacidade de restaurar a terra. Eu já disse para vocês que a igreja, ela restaura o homem, mas quem restaura a terra é a família. Porque a igreja, ela pode tocar na sua vida, mas a sociedade vai ser tocada por aqueles que estão lá fora, a família. É assim que nós contribuímos para aquilo que Deus está operando. Deus coloca recursos na sua mão, mas coloca para quê? Deixa eu abrir um parênteses aqui. A gente ora, eu oro, nos meus momentos de orações, eu falo: Deus, manda a provisão de cada dia. Coloca o sustento dentro da nossa casa, sustenta as famílias da igreja, dê a provisão para a igreja, dê a provisão para o meu irmão, abra uma porta que precisa ser aberta. Por quê? Porque todos nós precisamos. Agora deixa eu te perguntar, para quê? Se fosse só para te alimentar, seria muito raso aquilo que Deus estaria fazendo. Para que nós queremos tocar em riquezas nessa terra? Tem um propósito. Tem um propósito para Deus te fazer rico. Deus tem um propósito para Deus te prosperar. Existe um propósito nisso. Existe um propósito para Deus ter te colocado aqui. Existe um propósito para essa igreja ter aparecido na sua vida. Existe um propósito por eu ter aparecido aqui nesse lugar na sua vida. Deus tem feito coisas e através de pessoas. Semana passada eu não falei, mas estava dentro do assunto. Deus vai tocar em você, mas Ele vai usar pessoas para tocar em você. Amém? Deus vai trabalhar na sua vida, mas Ele vai usar pessoas para trabalhar na sua vida. Qual que é o propósito desse irmão que está do teu lado, está do teu lado hoje? De repente é um instrumento de Deus para te fortalecer, para te fazer firme, para te fazer fiel, para te fazer permanecer, para te alinhar ao propósito de Deus, para chamar a tua atenção, para falar: ó, vamos comigo, não vai ficar em casa hoje não, vamos junto. Né? O texto diz assim: é melhor ser dois do que um. Por quê? Porque quando um cai, o outro ajuda a se levantar. Quando um está frio, o outro ajuda a aquecer. O cordão de 3 dobras, ele não se rompe, porque ele é firme. Por quê? É eu e você mais Deus. Está entendendo ou não? Então o fato de você estar aqui, sentado nessas cadeiras, do lado desse irmão que está junto com você, seja seu esposo, seja seu amigo, seja seu amigo, é porque você é um instrumento de Deus na vida dele. E não perca a fé, porque no momento que estiver difícil para ele, você tem que estar forte para sustentar a fé dele. E no momento que você tiver difícil para você, Deus vai usar a vida dele para te sustentar. Amém? Agora esse pano de fundo, eu quero entrar na mensagem: odre na fumaça. Olha o texto: a minha alma desfalece aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por tua promessa. O salmista aqui, ele está falando: existe uma promessa para mim, mas eu estou passando crises violentas na minha vida, mas eu não perco a fé, porque ainda que os meus olhos se esmorecem de tanto esperar por tua promessa, eu me pergunto: quando me consolarás? Aí ele diz assim: já me assemelho a um odre nas fumaças. Um odre na fumaça. O que é um odre? O odre é uma bolsa de couro que eles usavam para colocar água e vinho. Agora, o odre, para ele ser confeccionado, para ele ser trabalhado, para ele ser usado, ele tinha que ser preparado. Como preparado? Preparado no fogo e na fumaça. Por quê? É uma pele de cordeiro, uma pele de carneiro, ele precisaria ser trabalhado. Agora, como que ele vai estar pronto para ser usado para armazenar água ou vinho? Quando ele passa pelo fogo. Por quê? Para que ele passe pela purificação. O couro, ele passava pelo fogo, purificava, tirava toda a impureza, limpava, ressecava ele. Agora ele tinha que passar também pela fumaça. Por isso que o salmista aqui: eu me sinto como um odre na fumaça, porque era quase como o processo de defumação de algo.
ele colocava, passava pelo fogo aquele couro, purificava aquele couro, agora ele era colocado em varais em cima de lenha ali, de brasas que ficavam soltando fumaça. Fumaça para quê? Para trazer elasticidade àquele couro que antes estava ressecado pelo fogo. Agora preste atenção nisso. Quando o salmista ele fala que ele se sente como esse odre, ele está fazendo uma alusão a duas coisas: a purificação pelo fogo que ele precisou passar, enquanto ele aguardava o quê? A promessa. Eu me pergunto, quando me consolarás? Já me assemelho a um odre na fumaça, mas não me esqueço dos teus decretos. Ele se assemelha a esse odre, a esse couro, por quê? Porque ele está passando por uma tribulação, e ele sabe que o fogo trabalha em favor de prepará-lo para o dia do Senhor. Preste atenção aqui. Talvez você está passando provas de fogo na sua vida, e a Bíblia já nos prepara para isso. Por quê? Porque ela fala assim, ó, ele te batiza com água, mas vai vir um que vai te batizar com Espírito e com fogo. Por quê? É uma preparação que todos nós vamos precisar passar na nossa vida. Em alguns momentos a Bíblia vai chamar de o dia mau. E é uma sentença, não é uma opção. Não é opção você passar pelo dia mau. Não é opção você passar pelo processo do fogo que o salmista, aqui para muitos foi Davi que escreveu. Não é uma opção, mas é um decreto dado pelo próprio Deus, falando o quê? Se prepara para o dia mau, a prova de fogo da sua vida. Talvez você está passando lutas na sua vida, crises na sua vida, dificuldades, labutas na sua vida, mas tudo isso é um processo que te prepara, te forja, te trata e te purifica. Para quê? Para um propósito maior do que você mesmo. O fogo ele purifica, o fogo nos trata, o fogo revela quem de fato nós somos. Porque, como eu iniciei essa mensagem, você é a resposta que você dá. Então o fogo vai revelar cada um de uma maneira. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 3. Primeira Coríntios capítulo 3, o verso 11. Olha o que o texto diz. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Verso 12. E se o que alguém edifica sobre o fundamento, lembre que o fundamento é Cristo, e você edifica sobre o fundamento. Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia do Senhor a demonstrará, porque será revelado pelo quê? E o fogo provará qual é a obra de cada um. Olha só, você é a resposta que você dá. Na verdade você é o cheiro que você exala, você não é o que a gente vê. Você vai só mostrar quem você é diante das dificuldades da vida. Porque enquanto tudo vai bem, a gente cria personagens e a gente se comporta como quem deseja agradar aqueles à nossa volta. Essa é a grande verdade. Agora, diante de uma dificuldade que nós passamos, a gente revela quem de fato nós somos. Porque eu sou, não que eu estou mostrando ser, mas eu sou a resposta diante de um não.
Percebe? Quando você fala não para um parente, você vai entender quem que ele é. Percebe quando você fala não para um amigo, você vai entender de fato quem que ele é. Porque você só é diante das dificuldades, das divergências da vida. Agora o que o texto está falando é que o fundamento é Cristo para todos. E aqui ele está falando, 1 Coríntios, Paulo está falando de galardão, de recompensa. Ele não está falando de salvação. Porque no versículo seguinte, se eu não me engano, no versículo 15, ele vai falar: e todos eles alcançarão salvação. Porém, o galardão ele é definido para cada um conforme as suas obras. Por isso que ele está falando, o fundamento para todos é Cristo. Agora, o que você constrói sobre ele faz toda a diferença. O que que é? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Diante do fogo, o que que acontece com o ouro? Purifica. A prata, purifica. Pedra preciosa. Agora, vamos baixar o nível? A madeira queima, começa a mostrar a cor. Presta atenção nisso. Ela começa a revelar o que há de obscuro. Ela começa a queimar. Ela começa a mostrar a cor dela, quem ela é por dentro. O feno, ele começa a soltar cheiro, fumaça. Reparou que tem gente, quando você contraria, ele começa a contaminar o ambiente? É padrões de pessoas. Por isso que Paulo fala, quando ele ministra a ceia, é importante que se revele os maus, para que o bom se levante. Então são padrões de pessoas que a gente caminha, que tem dentro da igreja, que tem dentro da família, que tem dentro do trabalho. Agora o que o salmista Davi está falando é que você é a resposta que você dá diante do fogo que trata você. Agora, diante das dificuldades, qual que é o padrão que você revela? Diante dos limites da sua vida, diante de uma adversidade na sua vida, diante de uma doença, diante de uma porta que se fecha, diante de um não que você recebe, diante de uma dispensa num trabalho. São padrões. Exala fumaça, contamina todo o ambiente. A palha some. Tem amigo que é assim, vai bem. O dia que você segura, ele aparece de volta? Não. Quando você tem para dar, está caminhando com você. Quando ele acha que o que você tem já não satisfaz mais ele, o que ele faz? Some. São padrões que a gente precisa entender, que o salmista está nos ensinando. Ele está falando assim: eu me sinto como um odre no meio da fumaça, eu estou passando pela prova de fogo da minha vida, mas eu preciso entender que nada disso vai fazer com que a minha essência seja diferente. E agora eu estou diante de um momento que eu me vejo no meio da fumaça. E aí ele vai dizer algo, ele vai falar assim: eu estou sendo trabalhado por Deus, para que o meu orgulho, os meus conceitos, eles mudem. Tem gente que é de dura cerviz, tem gente que é orgulhoso, tem gente que é duro de coração, tem gente que é frio. E aí sabe o que acontece? Quanto mais frio você é, quanto mais duro você é, Deus vai te colocar diante de alguém que você vai ter que exercer dependência. E aí é difícil. Sempre fui muito orgulhoso. Hoje Deus trabalhou muito forte no meu coração através de algumas coisas. Uma delas foi quando eu sofri um acidente e eu quebrei a perna. E eu quebrei a perna 2 vezes no mesmo lugar. E eu lembro que eu precisei que minha mãe me desse banho, né? Que eu estava namorando com a pastora ainda. E toda hora que chegava a hora do banho, eu começava a chorar compulsivamente. Por quê? Porque é um homem orgulhoso, agora dependendo de uma mulher. Olha que interessante. E Deus sempre vai te colocar em situações para quebrar o teu orgulho.
Deus sempre vai te colocar diante de situações para tratar do teu orgulho, tratar da sua altivez, tratar da prepotência, tratar da arrogância, porque um coração orgulhoso, Deus resiste, mas Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Esse atrai o coração de Deus. E para fazer coisas na sua vida, primeiro, Ele vai te colocar na prova de fogo e vai trabalhar o seu orgulho e seu coração. Percebe? Abra comigo Mateus capítulo 9. Mateus 9, 14. Olha o que o texto diz. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram, os discípulos de João Batista, e perguntou para Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Está falando dos seus discípulos. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Quem é costureiro sabe disso. Nem se põe vinho novo em o quê? Odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se o vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Jesus está ensinando duas coisas aqui. A primeira, pano novo em roupa velha. O que ele quer dizer com isso? Existe uma lição, existe um significado. Pano novo, ele está falando da própria divindade, ele está falando da própria pessoa, é o próprio Jesus, é o Evangelho, é as boas novas, é o que nós chamamos de novo pacto, uma nova aliança, um novo testamento. E a roupa velha, ele está falando de religião de lei. Ele está falando, não adianta, enquanto não desconstruir no coração de vocês essa religiosidade, não adianta ministrar aquilo que eu quero ministrar no teu coração, porque uma porção que eu tenho para você vai estragar tudo aquilo que você construiu ao longo da sua vida. Por isso que nós falamos muito nessa casa sobre você quebrar a religiosidade, para viver algo de Jesus, algo novo da parte de Deus, porque não adianta você com conceitos antigos tentar viver aquilo que é novo. O que ele está falando é assim, você vive uma vida nova agora, só que para mim poder derramar aquilo que eu quero para você, você tem que abandonar os velhos hábitos. Amém? E ele continua dizendo, vinho novo em o quê? Odres velhos. Ele está falando de uma vida com Cristo, uma vida em Cristo. E está falando de uma velha vida. Não adianta a gente requerer coisas de Deus se a gente não abandonar a nossa velha vida. Entenda que você é como um recipiente. E Deus está pronto para derramar coisas maravilhosas na sua vida, mas enquanto você não estiver preparado para aquilo, Ele não o faz. Porque se Ele fazer, o odre velho, que é a tua própria vida, a velha natureza, ela se rompe. E aquilo que é novo na sua vida se vai. O texto diz assim, não lanceis pérolas a quem? Aos porcos, porque eles lançarão todas elas fora. Você não deve lançar coisas novas a quem não está pronto para receber. Tem coisa que eu gostaria de falar, mas tem coisa que eu não posso falar. Paulo dizia assim, eu fiquei por 13 anos calado, tamanha revelação que eu recebi, e não pude compartilhar com vocês. Por quê? Porque vocês não estão prontos para comer de maturidade, vocês ainda bebem leite, e eu não posso dar alimento sólido.
E ele estava falando acerca da ceia, que quando ele fala, eu recebi do Senhor e assim entreguei. Paulo não caminhou com Jesus, então ele recebeu do Senhor como alguém que foi levado ao céu, ao trono de Deus, e recebeu as direções da parte do próprio Cristo, já ressurreto, para ministrar no coração de Paulo. E Paulo diz assim: eu recebi coisas tão grandiosas, que vocês não têm maturidade para receber. Por quê? Por conta da orgulho, altivez e religiosidade do coração. E aí o que ele fala? Ele fica ministrando: Jesus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. Mas ele não pode falar de coisas profundas, porque tem revelações que vão atrapalhar a sua caminhada com Deus, que você não está pronto para receber. Quanto tempo a gente caminhou achando que a ceia era para condenação? Quantos anos da nossa vida? Eu me escondia no fundo da igreja dia de ceia. Por quê? Porque eu tinha medo de morrer com o cálice na mão. Eu falei, eu vou tomar, vou morrer, porque eu estou pecando, né? E ministravam assim: você vai ser morto. Analise o homem a si mesmo. Se tiver um pecado, pede perdão agora. E tenta lembrar do pecado, porque se você tomar ceia indignamente, você vai morrer, digno de morte. Aí um certo tempo foi nos revelado, de forma simples e objetiva, que tomar indignamente não tem nada a ver de você ser digno da ceia. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se o pecado for base para tomar ou não tomar ceia, nem eu podia tomar, nem você, nem ninguém, nem o Papa, nem a Madre Teresa, ninguém que pisou nessa terra. Amém? Mas ele está falando de um contexto cultural, que eles faziam uma festa, todo mundo se embriagava e depois ia tomar ceia de forma indigna. Foi revelado, saiu um peso das nossas costas, mas durante um período não podia ser revelado, porque a gente não estava pronto para isso, porque a gente estava todo religioso. Durante um tempo você colocou um copo de água, não sei se a tua idade permite, mas você colocava um copo de água em cima da televisão e orava, via uma mulher de madrugada toda, dava medo de ver ela falar, e depois pegava aquela água, diluía numa garrafa de 2 litros e dava para todas as crianças tomar. Quantas águas benzidas eu tomei dentro de casa? Mas durante um tempo funcionou. Funcionou ou não funcionou? Funcionou porque a nossa fé estava encarregada daquilo. Mas foi nos revelado que nada disso vale mais. Por quê? Porque entrai com ousadia no Santo dos Santos. O véu foi rasgado de cima a baixo. O Cordeiro foi morto e ressuscitou. Agora ele não está lá. Agora ele habita dentro de mim. Paulo diz isso. É para mim viver é Cristo. Se eu morrer eu estou no lucro, mas para mim viver é Cristo. Existe uma outra natureza. Qual a natureza? A natureza espiritual. Qual a natureza espiritual? Eu recebo Jesus Cristo na minha vida por meio de uma promessa. O Espírito Santo passa a habitar dentro de mim. Então todas as promessas já foram feitas e realizadas. Aí tem gente que vai falar para você assim, os teólogos da vida: nem toda promessa se realiza. Deixa eu te falar, já realizou. Só que a gente muitas vezes não está maduro para pôr a mão naquilo que é nosso por herança. Porque nós fomos abençoados com toda o quê? Sorte de bênção, nas regiões celestiais. Então você já foi abençoado com tudo que Deus prometeu no teu coração. Mas será que você está pronto para pôr a mão? Maturidade, odre velho. A gente precisa viver uma nova natureza. Agora preste atenção nisso, pelo amor de Deus. Isso vai confundir o teu coração. Quando ele está falando de vinho novo em odre velho, ele está falando de uma velha natureza, mas uma velha natureza que pode ser restaurada. Porque o vinho continua novo, porque a própria presença de Deus na nossa vida, a essência do Espírito Santo, é a vida de Cristo que passa a habitar dentro de nós. Agora, quando alguém pegava um odre velho, Mateus, ele não quebrava e fazia novo. Sabe o que ele fazia? Olha o processo. Lembra do processo da confecção? Fogo, fumaça. O fogo que purifica. A fumaça, a glória de Deus que nos trata, nos trabalha, nos aperfeiçoa. Agora a restauração de um odre, isso é maravilhoso. Sabe o que eles faziam, amor?
Ele pegava primeiro o odre velho e mergulhava nas águas. Meu Deus, isso é mistério demais. Ele pegava aquele odre velho, aquela bolsa de couro, e mergulhava na água. Quando aquele odre se encharcava, estava todo mole, ele tirava da água e ungia todo ele com óleo. Olha aí, isso é impressionante demais. Quem pegou aí? O odre velho, ele é capaz de ser restaurado. Ele mergulhava o odre na água, tirava. Quando aquela água acabava de escorrer, ele untava todo aquele odre com óleo. O odre se tornava novo de novo. E aí o que ele podia fazer? Derramar vinho novo em odre novo. Aleluia. Todos nós. Se você não passou pela prova do fogo, não foi ainda tocado pela glória de Deus, Deus vai fazer isso. E talvez você está passando pelo fogo nesse exato momento, mas vai chegar um momento que a fumaça da glória de Deus vai tomar a tua vida para te capacitar. Lembra que o fogo te trata, mas a glória te capacita. Para que Deus descia no tabernáculo? É importante que você saiba dessas informações, que é sempre um sinal daquilo que está para acontecer. Quando Moisés constrói o tabernáculo, quando ele termina o tabernáculo, a glória de Deus desce naquele lugar. Desce por 3 motivos. Desce para provar aquilo que foi feito. Ela desce para cobrir, para proteger, e desce para dar direção. Quando foi terminado o tabernáculo, Deus desceu, e de noite uma coluna de fogo, para aquecer aqueles homens no meio do deserto, e de dia uma nuvem espessa, negra, para proteger e para conduzir eles em segurança no calor extremo do deserto. Então quando você está passando pela prova de fogo, continue firme, faz como o salmista disse: mas não me esqueço dos teus estatutos, das tuas promessas, da tua palavra na minha vida. Está difícil, está confuso, eu não estou vendo esperança, mas eu continuo firme, porque eu não me esqueço da tua palavra, eu não me esqueço da tua promessa. Eu não consigo enxergar o fim desse caminho, mas eu sei que o Senhor tem uma palavra sobre a minha vida, e por essa palavra eu vou caminhar. É a prova de fogo, é o dia mau, eu continuo resistindo e perseverando, e vai chegar um momento que essa prova vai acabar, e a gente vai se deparar com a glória, com a fumaça, como um odre confeccionado em cima da fumaça. A fumaça é para quê? Para aperfeiçoar, para nos tornar flexível, tirar a dureza do nosso coração, nos amadurecer, nos transformar misericordioso, amável, solidário. A glória do Senhor faz isso com a nossa vida, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais a minha humanidade é revelada. Revelada para quê? Para me desconstruir quem eu sou, para mim me parecer mais com Ele. Aleluia. A glória do Senhor se manifesta para proteção e condução. Proteger o que, pastor? Proteger tudo aquilo que Ele confiou na sua vida. Eu falo sempre isso. Tem gente que quer me matar, os teólogos da vida querem me matar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas o que? Tenha vida eterna. Aí a gente sabe o que a gente faz, a gente se coloca numa capelinha e acha que Deus trocou eu por Jesus. Sabe o que é esse mundo aqui? É Gênesis de 1 a 6, Gênesis capítulo 2. É esse mundo, é toda a criação, é toda a natureza criada por Deus, é todo o plano perfeito de Deus, é toda a criação do mundo. Deus amou isso tudo que Ele fez, que Ele criou, que Ele disse foi bom, e o primeiro dia passou e viu Deus que era bom, e criou no segundo dia e viu Deus que era bom, e criou no terceiro dia e viu Deus que era bom, quarto dia, quinto dia, sexto dia, e Deus disse que tudo era muito bom. E João 3,16 está fazendo referência a tudo que é muito bom. Ele está falando o seguinte: porque Deus amou tudo isso, Ele deu o seu Filho.
Agora você foi criado por um propósito. Qual o propósito, pastor? Restaurar tudo isso que foi perdido. Então o que Deus ama na sua vida? Você, porque você carrega algo maior do que você. Então a glória do Senhor vem para te proteger. Proteger o quê? O que você carrega, o propósito da tua existência. Quando você carrega uma caixa com um cadeado nela, é porque tem algo valioso dentro dela, e você luta para proteger, e proteger o que há de valioso dentro da caixa, inclui proteger o quê? A caixa, é ou não é? Agora, se a caixa está vazia, para que você vai se desgastar? Você vai entregar o que por aquilo? Nada. Para que você vai dar vida para proteger uma porta de um cofre se não tem uma moeda lá dentro? Para que você vai dar sua vida proteger uma casa que a tua família não está dentro? Não faz sentido. Então a gente tem que se colocar no nosso lugar como dependente, totalmente dependente do Senhor, a ponto de entender que sem a glória do Senhor a gente não vale de nada. E a gente acha que Deus trocou Jesus por nós, coloca a gente numa capelinha. A glória do Senhor, ela vem para conduzir, te levar onde Ele quer, ajustar sua rota, te dar capacidades que antes você não tinha. Quais delas? Perdoar, por exemplo. Não precisa levantar a mão, mas quem tinha dificuldade de perdoar aqui? Talvez eu seja o maior dos pecadores nessa área. A capacidade de perdoar, a capacidade de confiar novamente. Quem foi traído sabe o quanto é difícil voltar a confiar, sabe o quanto é difícil voltar a se relacionar, sabe o quanto é difícil perdoar e voltar a confiar, porque a confiança é uma das coisas mais terríveis quando a gente perde. Você até se relaciona, mas você não consegue confiar novamente. Mas Deus te dá essa capacidade novamente de perdoar de fato, que antes a gente não tinha. A capacidade de obedecer, meu Deus do céu, a capacidade de você ouvir quem tem algo para falar, a capacidade de se submeter. Nós vivemos num tempo onde o feminismo, ele prega algumas coisas, e uma das maiores dela é: você não deve se submeter. Agora deixa eu falar algo, a bênção que é a submissão, e não é só a submissão para você com o teu marido, que nós não estamos falando de subjugar debaixo do marido. O que a palavra submissão é? Estar sobre a mesma missão. Nós temos um alvo, um objetivo, nós estamos juntos nessa caminhada, sobre a mesma missão. Alguém da direção, a gente vai caminhar junto para aquilo. Não tem nada a ver com subjugar, mas o padrão de estar subjugado fez com que isso cauterizasse o coração e deturpasse uma palavra que é tão abençoada para as nossas vidas. Ouvir, a capacidade de ouvir, a capacidade de avançar. Você continuar caminhando numa terra que você parou. Deus te deu uma capacidade de continuar. Quando você, por algo, alguma frustração, algum medo, paralisou na sua vida. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero terminar. Se você pode, feche os seus olhos. A glória do Senhor, ela vem porque ela tem um objetivo na sua vida: te proteger nos dias de angústia, nos dias que você se sente sozinho. Quantas vezes você se sentiu sozinho no meio de uma multidão? Está cheio de gente, pastor, à minha volta. Tem muita gente, eu tenho muito colega, eu tenho muitos amigos, eu sou bem relacionado, tem muita gente à minha volta. Mas no teu coração você sabe que às vezes você se vê sozinho nesse momento. Ah, querido, como que é difícil isso. Davi, ele entra dentro de uma caverna. O rei tem uma palavra, tem uma promessa de Deus.
Ele tem uma promessa de Deus, ele seria o rei. Todo mundo vai se submeter a ele. Mas ele entra para dentro de uma caverna e ele fala assim: ah, Deus, eu olho para minha direita, não tem ninguém para me socorrer. Eu olho para minha esquerda e eu não vejo ninguém para me encostar a minha cabeça. Tira minha alma dessa prisão para que eu volte a te adorar. Sozinho, no meio de uma multidão. Tem promessa de Deus? Tem, claro que tem, todo mundo aqui tem. Mas você tem que se colocar numa posição, meu irmão, minha irmã, de assumir que você é filha de Deus, que você é filho de Deus. Você é filho de um pai, você tem um pai, você não tem um padrasto não, você tem um pai. Você não é um cachorrinho que caiu do caminhão de mudança não, você não foi uma obra do acaso não. Você não foi um erro de percurso, não. Você não foi fruto de um estupro, não. Deixa eu te falar algo. Deus tem um propósito na sua vida. Deus te protege por aquilo que você carrega. Deus tem algo maravilhoso para você, para fazer em você, através de você. Esse irmão, essa irmã que está do teu lado é prova disso. Que Deus tem algo na sua vida. E Ele quer fazer em você continuar avançando. Quantos aqui sentiram medo diante de coisas que viveram? Medo dentro da própria casa, medo na família, medo de perder alguém, aquele medo desesperador de não ver o dia de amanhã, o medo de gerar o próprio filho, porque sabe o mundo que ele está sendo criado, e você tem medo, porque quando sai da sua tutela, sai debaixo da tua asa, você não sabe o que está acontecendo, e você acaba super protegendo, estragando a criança, por medo, e não te permite avançar no desconhecido. E Deus tem coisas grandiosas para você fazer na sua vida. Deus tem vinho novo na sua vida, vida, plenitude de vida, vida e vida em abundância. Mas Ele não pode pôr vinho novo em odres velhos. Por isso que você talvez está passando pela prova de fogo da sua vida, porque já a glória dele vai encher a sua casa. Como Isaías disse: e a glória do Senhor encheu todo o templo, e a orla das suas vestes tomava todo o templo, e eu via como a sua face de cordeiro, a sua face como de boi. E ele começou a descrever aquela visão gloriosa do Senhor. Isaías está descrevendo uma manifestação da glória do Senhor. Para quê? Para resgatar a palavra profética que habitava dentro do coração dele, mas ele mesmo tinha matado. A glória do Senhor para trabalhar, para te capacitar, para trazer a essência de quem você é novamente. Aleluia, vinho novo, uma vida nova para você, para toda a tua família. Aleluia, Jesus, nós te adoramos, Jesus. Acha em nós, Deus, um coração disposto, disponível, aberto para ser trabalhado, para que o Senhor trabalhe. Meu irmão, essa pessoa do teu lado precisa de você. Precisa de você firme, precisa de você forte. Sabe por quê? Porque há momentos na vida que ela vai precisar, e tudo que Deus vai fazer é te usar na vida dela. Uma palavra, uma ligação, uma mensagem: oi, eu te amo. E aquilo vai trazer cura na vida dela, na alma dela. Oiê, você é importante para mim. Levanta desse sofá, vamos junto. Levanta a cabeça, fica firme, vai dar tudo certo. Sabe o que é isso? É Deus derramando vinho novo na sua vida. Vinho novo, alegria nova, felicidade, cura, restauração. Mas sabe o que você precisa fazer? Pegar esse odre velho, Jesus, mergulhar nas águas
e deixar que o Espírito Santo te unja novamente, em nome de Jesus. Aleluia, querido. Levante a sua mão direita, eu quero orar por você. Papai amado, nós te louvamos, Deus, por essa noite. Deus, nós te agradecemos, Deus, por aquilo que o Senhor tem construído em nós, e não fica só aqui, sabemos que é só uma semente daquilo que o Senhor está por fazer. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor levante cada pessoa aqui, cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada adolescente, cada criança. Ó Pai, esses serão representantes de um projeto grande que o Senhor está para fazer. Por isso eu te peço em nome de Jesus, se há algo ainda que precisa ser trabalhado, Senhor, que o Senhor trabalhe, que o Senhor traga um despertamento nesses dias, Senhor, sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus, nós temos uma visão, nós temos um projeto, nós temos um ideal, e nós queremos resgatar, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor nos deixou como modelo. E para isso nós precisamos que o Senhor nos capacite novamente, para fazer tudo aquilo que o Senhor de antemão já escreveu a respeito das nossas vidas. Deixa Deus te usar, meu irmão. Abra suas mãos como estivesse recebendo. Que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo, que as misericórdias do nosso bom e lindo Jesus esteja sobre a tua vida e toda a tua família, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor repouse sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Quantos creem, recebe? Dê um forte aplauso ao Senhor. Nós te adoramos, Jesus, nós te bendizemos. Aleluia, o Senhor é lindo e maravilhoso. Querido, antes de você ir embora, domingo é ceia do Senhor, ok? Quem está na